Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos dar início a mais um EBD no estudo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, hoje capítulo de número 3. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e santo, fiel e verdadeiro, Papai, que neste momento nós nos esvazie de nós, Pai, nos enchamos de Ti, da Tua presença, Pai. Pai, fala conosco através da Tua palavra, guia, direciona, Senhor, estes momentos de reflexão, de estudo, de comunhão na Tua presença, Pai. Que não seja eu, Senhor, mas o Teu Espírito Santo. Eu me coloco totalmente dependente de Ti, Pai, para tudo, Senhor, meu Deus, nesta vida, referente à Tua obra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai, vai trazendo em segurança aqueles que estão a caminho. Livra do mal, livra do laço, livra da seta, livra do dardo, Pai, livra do acidente, livra do homem ladrão, violento, sanguinário, mal intencionado, Pai. Afasta do nosso caminho toda pessoa usada pelo maligno, Pai. Senhor, meu Deus, perdoa os nossos pecados cometidos em obras, pensamentos, palavras, Pai, pecados de omissão, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nos purifique no sangue do Teu Filho amado, nos revista da Tua armadura, Pai, enquanto estivermos aqui lhe buscando, aprendendo mais de Ti, Pai. Vai, Senhor, de encontro a cada família aqui representada, a cada membro, Pai, deste ministério, Pai, desde a liderança até os novos membros, Pai, adentra, Senhor, em cada lar, em cada família, Senhor, alcança com cura, com libertação, com renovo, com provisão, Pai. Leva, Senhor, os nossos entes queridos ao pleno conhecimento da Tua verdade, Pai. Eu te peço em nome de Cristo Jesus, abre o nosso entendimento, Pai, para compreender a Tua palavra, escreve ela na tábua do nosso coração, Senhor. Que a cada dia nós venhamos a conhecer mais e mais o Teu Filho amado Jesus Cristo, mais e mais o Teu Santo Espírito, a Tua palavra, a Tua presença, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu te agradeço pelo privilégio e oportunidade de aqui estar nesta tarde, Senhor, por cada oportunidade de estar em Tua presença, Senhor, junto com os nossos irmãos, Pai, lhe cultuando, lhe adorando, buscando a Tua face, Senhor, e o conhecimento da Tua palavra. Pai, nós te damos graças por tudo, Senhor, graças por cada bênção, cada provisão, cada livramento, Pai, por tudo que o Senhor fez e ainda fará em nossas vidas, Pai. Seja feita em cada área, em cada aspecto das nossas vidas, Pai, a Tua vontade boa, agradável e perfeita. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus e te agradeço. Amém e amém. Então hoje, capítulo de número 3, eu tinha até pensado em juntar o 3 e o 4, mas ficou impossível, não tem como. É muita coisa, é muito conteúdo, e aí acabar atropelando tudo e perdendo muita coisa, né? Muito estudo, muito insight, muita revelação, muitas passagens. E quando a gente faz isso, a gente acaba atropelando tudo e pulando muita coisa boa, né? Tanto no estudo quanto na pregação. Já viu aquelas... Quando você vai pregar, você tem uma palavra enorme e aí te dão 15 minutos para você pregar, e você sai cortando tudo, vendo o que é melhor para você entregar. No estudo é a mesma coisa, né? Então é melhor a gente ir com calma. Sim. E hoje, referente ao capítulo de número 3, vamos dar início então. É interessante notar aqui já desde o princípio. Oi? Qual é o livro? João. Estou bem sim. João, capítulo de número 3, Paz do Senhor. Vergonha que meu marido chega faz outra atrasada. João, capítulo de número 3. Mas agora que está começando, né? Paz, pastor. Paz do Senhor. Fica aqui. E para mexer aqui? Não precisa. João, Paz do Senhor. João, capítulo de número 3. Como eu já avisei para os irmãos, a divisão de capítulos e versículos ela não é bíblica, né? Ela foi feita na Idade Média para facilitar o nosso entendimento. E muitas vezes essa divisão ela não foi assertiva na forma que ela fez essa divisão. Por exemplo, aqui o capítulo 3 é interessante a gente iniciar do último versículo do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 25, no versículo de transição vai dizer assim, ó: e não precisava, sobre Jesus, não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas. Por quê? Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Paz do Senhor, Romildinho, agora estamos seguros. Boa.
Ele mesmo sabia Ele mesmo. o que era a natureza humana. Como ele sabia o que era a natureza humana, agora na sequência do texto ele vai mostrar que ele conhece qual é a maior necessidade do coração, da vida do Nicodemos. É interessante, eu não me lembro de ter visto nunca alguém pregar esse capítulo do Evangelho segundo João. Eu vou tentar estudar ele, pedir direção para Deus e pregar qualquer dia. Mas como estudo, ele é maravilhoso, porque vai tratar aqui da maior necessidade, João capítulo 3, a maior necessidade que eu e você, que o ser humano tem, que é o quê? O novo nascimento. Novo nascimento, regeneração, conversão. A gente vai ver isso mais detalhado e com calma nesse capítulo. É interessante também que a sequência do simbolismo com a água, como eu costumo dizer, dentro do Evangelho segundo João, ele continua nesse capítulo. A gente viu no capítulo de número 1 que João Batista ele está batizando, olha a água presente, ele está batizando as pessoas e quando ele vê o Cristo ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira, não cobre, tira o pecado do mundo. No capítulo 2 a água está presente de novo, Jesus transforma a água em vinho. No capítulo 3 ele vai dizer para Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito. No capítulo 4 ele vai dizer para a mulher samaritana na próxima aula que ele é aquele que tem água viva para dar de beber, que sacia, que satisfaz de verdade. No capítulo de número 5, o paralítico está ali à beira do tanque de Betesda, esperando que alguém lance ele naquele tanque, quando o anjo, agita as águas. Só que Jesus chega ali e mostra que ele não precisa daquele rito, ele não precisa daquele misticismo, daquela superstição, ele não precisa daquela crença, porque o próprio Jesus chega e cura ele. E no capítulo de número 7, a gente vai ver que Cristo se levanta dentro de uma festa judaica e ele vai dizer que aquele que crê nele, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E isso ele falava do Espírito Santo de Deus que habita na minha e na tua vida, a partir do momento que a gente creu no Evangelho. Então perceba que João vem usando a água em cada um dos capítulos. A água sempre contrastando com o poder de Jesus, o poder da nova aliança, o poder da graça. A água sempre representando os velhos ritos da tradição judaica, da religiosidade judaica, e mostrando que aquilo ali não era suficiente, mas que em Cristo a gente encontra a verdadeira salvação, a verdadeira graça, a verdadeira cura. Então perceba que aqui a gente vai ter o Nicodemos, que é um fariseu, membro do Sinédrio. O Sinédrio era a alta corte judaica. Imagina o STF da época dos judeus, era o Sinédrio judaico. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um doutor da lei, conhecedor da palavra. A gente tem aqui um fariseu. A gente tem aqui uma pessoa respeitada. A gente tem aqui uma pessoa com abastança, uma pessoa bem de vida. A gente tem uma pessoa aqui com status, porque ele é membro do Sinédrio. E se eu não me engano eram 70 pessoas no Sinédrio, 70, 71 para o sumo sacerdote, algo em torno disso. Então eram pouquíssimos fariseus, saduceus, pouquíssimos homens que estavam ali, faziam parte do Sinédrio. Então perceba isso, a gente tem um homem extremamente respeitado, conhecedor da palavra, um religioso, e o que é interessante e é lindo, é que Jesus, ele teve tantos encontros com pecadores, prostitutas, publicanos, ladrões, pessoas de todo tipo, de todo estirpe, só que ele vai tratar de conversão, de novo nascimento com quem? Com o religioso. Você percebe a profundidade desse texto? Jesus vai dizer para ele: tu és mestre em Israel e não sabe, não entende o que eu estou falando para você sobre nascer de novo? Então vamos ver isso daqui com calma. Ele vai até Jesus de noite. Perceba que muitos comentaristas vão dizer que o fato dele ir até Jesus de noite já demonstra que ele tem ali uma certa vergonha de estar ali buscando a Jesus, porque ele é um fariseu respeitado, um mestre da lei. Agora ele está indo buscar outro mestre, um mestre que os seus parceiros fariseus odiavam, queriam matar, e ele está indo buscar aquele mestre. Será que tem pessoas assim nos nossos dias, que até vai na igreja quando Deus aperta ali no limite, mas não quer que ninguém saiba que ele está ali na igreja?
Hoje, com esse negócio de postar fotos, tem igreja tomando até processo, você sabia? De gente que não quer aparecer. Aí a igreja, você já viu no Instagram? As igrejas têm que colocar lá um artigo, colocar lá um texto falando para a pessoa que se ela não quiser aparecer, ela chegar, ela comunicar, porque na igreja tem esse lado da mídia, hoje em dia é normal, é comum, né? Tá envolvido nesse lado da rede social, acaba trazendo membros assim às vezes. Só que tem pessoas que não querem, tem vergonha de estar ali buscando Jesus, tem vergonha de estar ali buscando socorro. É interessante que quando a gente era, pelo menos eu, quando era do mundo, muitos nascem, crescem na igreja, outros Deus tira do mundo como eu, e a gente não tinha vergonha de fazer tantas coisas horríveis que hoje em dia a gente morre de vergonha. E às vezes a gente tem vergonha de fazer algo para Deus, tem vergonha de abrir a boca e dar uma paz do Senhor e falar uma palavra de Cristo para alguém. Às vezes Deus arma toda a situação ali. Quando alguém vem contar um problema para mim, Deus arma a situação, dá ali o espaço e o momento para ir falar uma palavra de Deus. E muitas vezes a gente fica com vergonha de falar algo. Aí a gente coça a cabeça, pensa, o que eu falo, pede ajuda do Espírito Santo. Então perceba que ele está com vergonha de buscar o mestre. Ele vai de noite, ele procura Jesus de noite, é um religioso. E o fato dele ser fariseu, olha que interessante isso. O fato dele ser fariseu, quando você estuda a história desse grupo religioso, tinha vários grupos religiosos dentro do judaísmo da época de Cristo. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinham os essênios que viviam no deserto, se afastaram, se separaram, tinha os herodianos, que eram mais ligados à política, apoiadores de Herodes. Tinham vários grupos assim, tinham os zelotes, que já eram mais revolucionários, que queriam tomar a força, ou conquistar a força novamente o território, expulsar os romanos, cometiam até atentados. Tinham vários grupos. O Nicodemos, ele é um fariseu. Paulo, antes de se converter, também era um fariseu. A conversão de Paulo, por ele ser fariseu, é diferente. A gente fala de conversão como se fosse alguém que não acredita em Deus e passou a acreditar. Paulo não, ele acreditava, com zelo ele acreditava em Deus, mas segundo a tradição e segundo o Antigo Testamento, segundo a lei de Moisés, ele era zeloso, ele era fariseu zeloso, até que Cristo encontrou ele e transformou a vida dele. Por ser fariseu, o Nicodemos aqui, a tradição diz que eles jejuavam 2 dias na semana, eles davam o dízimo de tudo, eram extremos conhecedores da palavra de Deus, que era o Antigo Testamento para eles, né, a Tanakh, até hoje. Ele era extremo conhecedor, dizimava, jejuava, tinha status, tinha respeito, e Jesus vai tratar com ele sobre o quê? Novo nascimento. É a Bíblia falando. É possível, será que é? É possível ser um religioso e não ter nascido de novo? Nicodemos mostra que é possível. É possível eu conhecer essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não ter nascido de novo? É possível. Eu vou te dar 2 exemplos. O Jô Soares, eu me lembro dele dizendo que ele leu a Bíblia várias e várias vezes e com zombaria ele disse assim: até hoje eu não sei para que serve. Então é possível você conhecer a Bíblia de capa a capa e você não ser convertido, você não ter nascido de novo. Vou te dar outro exemplo. Leandro Carnal, filósofo, gosto dele como filósofo, dos livros dele, mas é um filósofo ateu. E ele lê a Bíblia mais do que muito crente. Ele leu diversas e diversas vezes a Bíblia, conhece muito de Bíblia, só que não é convertido, ele é ateu. Então perceba que é possível eu conhecer a letra da palavra, conhecer a Bíblia e não ser convertido. É possível ser um mestre na palavra, que nem Nicodemos era, e não ter nascido de novo. É possível eu ser uma pessoa de jejum e oração e não ter nascido de novo? É possível. Eles jejuavam 2 vezes por semana, e é jejum de um dia inteiro, 2 dias na semana, mas queriam matar Jesus, não aguentavam a verdade na boca de Jesus. Tem gente que jejua como os fariseus para os outros verem. É possível, eu disse aqui outra vez, é possível, eu li isso no livro do Luciano Subirá, eu gravei isso, achei maravilhoso, e é bíblico isso. É possível eu fazer a coisa certa com a motivação errada e não agradar a Deus. Orar é a coisa certa,
Mas Jesus disse que os fariseus oravam com a motivação errada, para serem vistos orando nas praças, nas esquinas. É possível jejuar, é a coisa certa a fazer. Só que Jesus disse que os fariseus jejuavam com a motivação errada. Eles mudavam até a sua aparência para parecer que eles estavam debilitados, jejuando há muitos dias. Então é possível fazer a coisa certa com a motivação errada. Eles davam o dízimo de tudo, mas Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, por dentro cheios de toda imundície, que eles deveriam dizimar, mas não deveriam esquecer da misericórdia, da justiça, da retidão. Então é possível fazer tudo isso, até pregar a palavra. Paulo disse que havia alguns na época dele que pregavam, se havia na época dele, deve haver muito hoje, né? Pregavam por inveja. Mas como que é isso? Pregar por inveja. Talvez seja a pessoa que quer pregar e mostrar: eu prego mais do que ele, eu prego mais do que ela, eu sou melhor do que ele, eu tenho mais método, eu tenho mais oratória, eu tenho mais conhecimento. Está cheio de gente assim, irmão. Você vai pregar e senta que nem um delegado e fica analisando e julgando cada palavra que sai da sua boca. Está cheio de gente assim. Então é possível eu fazer a coisa certa com a motivação totalmente errada. Jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo. Sabe aquela palavra que Jesus diz: eles coam um grão, mas engolem um camelo. Eles coavam um mosquito, né? Coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. Sabe o que é interessante? O mosquito é o menor animal impuro, se eu não me engano, e o camelo é o maior. O que Jesus está falando? Eles coavam realmente que eles iam beber, com medo de comer e colocar algo impuro dentro da sua boca. Só que Jesus disse para ele que o que entra logo sai, mas é o que sai de dentro da boca que torna o homem impuro. Então perceba que Jesus diz que eles evitavam erros pequenininhos, mas deixavam passar erros enormes. Tem gente assim na igreja, tem gente assim no trabalho, tem gente assim na família, tem gente dentro de casa, tem muita gente assim, que eles brigam por causa de erros mínimos, mas eles aceitam erros enormes e não estão vendo. Igrejas legalistas são assim, né? Muitas vezes, mas é terrível, olha, o obreiro está com a barba grande, olha, mas o obreiro foi visto na praia de bermuda. Legalismo, não tem nada de Bíblia isso, mas enquanto eles combatem erros tão pequenininhos assim, deixam passar erros enormes. Proíbem a mulher, não pode pintar o cabelo, não pode usar maquiagem, não pode pôr um brinco, mas enquanto isso aceitam erros enormes dentro dos seus ministérios. O que é isso, Luan? É a atitude do fariseu: coa um mosquito, mas engole um camelo. Então perceba, o Nicodemos era mestre nas escrituras, jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo, agora tinha cargo e reconhecimento. Ele tinha cargo e reconhecimento, ele era fariseu e membro do Sinédrio, e mesmo assim ele não tinha nascido de novo, ele não era convertido, ele não era salvo. Aí eu te pergunto, uma palavra bem reflexiva nessa tarde, né? Será que é possível ter gente que tem cargo e não é salvo? Tem. É possível. Será que é possível gente que tem reconhecimento nacional, pregador famoso no Brasil inteiro, pastor famoso na nação inteira, mas que não nasceu de novo e não é convertido? É possível? É possível. Tem e tem muito. Você acredita nisso? Eu me lembro do pastor Cisino Bernardino, falecido, já está na glória com Deus. Tem um trecho que tem um vídeo que ele pega o microfone na igreja dele, pastor dos Gideões. Conhece os Gideões? Gideões em Camboriú, maior congresso de missões, de pregação. Um pouco antes de morrer, tem um vídeo num culto que ele pega o microfone e ele desabafa. Ele fala: eu vi pregadores subirem aqui cheirando a uísque, cheirando a bebida. Perceba, pregadores que pregavam e a igreja virava de ponta cabeça, aquela glória, entre aspas, descia, né? Cheio da unção. Cheio da unção, né? Whisky. Nossa, e era só bebida. Pessoas que não nasceram de novo, pregando e uma multidão recebendo a palavra. E a palavra de Deus não volta vazia. Às vezes um cara desse prega, a pessoa recebe e se converte de verdade, mas ele não está convertido. É o que Jesus disse: ganha o mundo inteiro, mas perde a sua alma. Lembra que Jesus disse que naquele dia muitos dirão: em seu nome expulsamos demônios, fizemos sinais, maravilhas. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então é uma palavra bem reflexiva
reflexiva nessa tarde, perceba isso. Só que não vai ficar até aqui. Eu sei que surge muita dúvida e muita pergunta na mente, porque eu sei por experiência própria, porque no começo, quando eu tentava me firmar na igreja e eu não conseguia, eu comecei a me questionar se eu era realmente nascido de novo, se eu era realmente convertido por causa da luta contra o pecado. E é essa dúvida que surge na mente de vocês, se vocês estão entendendo a palavra até aqui. Poxa, se é possível fazer tudo isso e não ser convertido e não ter nascido de novo, a gente começa a pensar, será que eu nasci de novo? Essa dúvida surgiu de forma tão grande no meu coração, que um dia no monte, a gente foi orar com a igreja no monte, Deus usou um profeta que nem conhecia a gente, veio para me responder e falar, eu te fiz nascer de novo, eu te gerei de novo, eu te regenerei. Para você ver o tamanho da dúvida que gerou dentro do meu coração, porque gera essa dúvida, se é possível ter tudo isso daqui, praticar tudo isso, e não ser convertido, não ser nascido de novo, a gente começa a falar, opa, peraí, então né, será que eu nasci de novo? Sabe o que é interessante? Nessa época, a luta, não que hoje não tenha luta contra o pecado, sempre tem, mas eu jovem, novo convertido, a luta contra o pecado era enorme, e o fato de eu lutar contra o pecado me fazia pensar que eu talvez não fosse convertido e não tivesse nascido de novo. Só que é justamente o contrário. Hoje, conhecendo, eu percebo que quando você luta contra o pecado, é a maior evidência de que você nasceu de novo. É a maior evidência de que o Espírito Santo habita na tua vida, que você está vivo espiritualmente. Porque quando Deus não habitava na tua vida, quando o Espírito não habitava na tua vida, quando você não era regenerado, convertido, não tinha nascido de novo, você não estava nem aí se você estava pecando ou não. A minha e a tua consciência ela era cauterizada, então a gente não se importava se estava pecando ou não. Então, se o fato de errar, de pecar, te entristece, te gera a vontade de lutar contra a carne, contra o pecado, essa é a maior evidência de que você nasceu de novo. Quer outra evidência? Fé em Jesus Cristo. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé, duas coisas que andam junto. Isso é uma evidência de que você nasceu de novo. Então perceba, há várias evidências: arrependimento, fé em Jesus Cristo, o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 22, 23. Vamos ler Gálatas 5, 22, 23. Fica depois de Romanos, Gálatas. De 2 Coríntios, verdade. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas. Oh, meu Deus. Gálatas 5, 22. Se alguém achou, pode ler, porque eu estou aqui, sabendo. 5, 22. Achei, 5, 22, isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas Olha isso coisas não há daí. lei. Diz os frutos. Isso aqui é um detalhe que ninguém percebe. Não diz os frutos no plural, como se fossem vários frutos. Diz o fruto do Espírito. É um fruto só. Imagina uma mexerica com vários gomos. É um fruto só. Então, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então perceba, é outra evidência, ter o fruto do Espírito na tua vida. A gente já não é rebelde como a gente era, ignorante como a gente era, impaciente como a gente era. É claro que tem áreas da nossa vida que Deus vai trabalhar mais, vai demorar mais para aperfeiçoar, para moldar, mas ter o fruto do Espírito, ter essas características na nossa vida, é uma evidência de que Deus habita em você, te regenerou e você nasceu de novo para a glória do nome do Senhor. Abra comigo em Tito, capítulo 3, versículo 5. É lá no fim da Bíblia, antes de Hebreus. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Chamadas epístolas pastorais. Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha isso, a última parte desse versículo. Como que Deus nos salvou? Ele nos salvou. Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou mediante o lavar, o quê? Regenerador e renovador do Espírito Santo. A paz do Senhor, pode entrar.
Paz do Senhor. Paz, Senhor. Perceba. 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura é. Aquele que está em Cristo nasceu de novo, é nova criatura, foi regenerado. Quer ver isso no Antigo Testamento? Abra comigo Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Isaías, Jeremias, Ezequiel 11, 19. 19. Ezequiel 19. Olha Deus profetizando o novo nascimento, a regeneração. Quer ler? Pode ler. E lhe darei um mesmo coração e um espírito novo, porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Olha, tirarei o coração de pedra, não é isso que Deus fez na nossa vida? Tirar o coração de pedra e lhe dar um coração de carne. Luan, o que Ezequiel está profetizando? Está profetizando o que Deus ia fazer e fez na minha, na tua vida e na vida de milhões de pessoas. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O que é isso? É regeneração, é novo nascimento. Isso é algo que eu posso fazer? Você pode fazer? Não, isso é algo que quem faz é o Espírito Santo de Deus. O que a gente pode fazer é se arrepender e crer. E o que Ele faz é essa transformação. Quem faz é Ele. A glória é dele, o louvor é dele, a salvação pertence a Ele. Ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Ele lava pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Quer ver? Ezequiel capítulo 36, o mesmo Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Eu achei. Pode ler. 26 e 27. Isso. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Olha que coisa linda, Quase de igual ao novo. outro, né? É quase igual ao outro, mas agora mais ampliado, né? Mais claro, mais específico. Ó. Eu lhes darei um coração novo. Quem é que faz isso? É nós? Não é Deus que faz. Eu lhes darei um coração novo. Porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei em vocês o meu espírito. Então perceba, aqui é o 36, né? Está falando que tirar o coração de pedra dá um coração de carne. E no 37 tem aquela passagem do Vale dos Ossos Secos, que o profeta profetiza: vem dos quatro ventos ao Espírito e sopra sobre estes mortos para ter vida. Perceba que compara o Espírito com o vento. E o que Jesus faz falando com Nicodemos? A gente não leu o texto, mas Nicodemos vai perguntar para ele: como assim nascer de novo? Jesus vai dizer: é necessário nascer da água e do Espírito. E depois Jesus vai dizer que aquele que é nascido do Espírito é como o Espírito, é como o vento. Ó. Quem é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 8, João 3, versículo 8. Olha o que Jesus vai dizer. No 7 ele diz: vocês precisam nascer de novo. Aí no 8, o vento sopra onde quer. Olha que interessante. Você ouve o barulho que ele faz, você ouve o barulho do vento, mas você não vê ele, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos vai dizer: como pode ser isso? Aí Jesus vai dizer: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Olha que coisa linda, né? Por isso que Jesus diz para eles, que para os doutores da lei, que os publicanos e as meretrizes, as pecadoras, os pecadores estavam entrando no reino antes do que eles. Por quê? Porque os doutores da lei estavam querendo matar Jesus, perseguir Jesus, mas os pecadores estavam se arrependendo e crendo. E quando eu e você se arrepende e crê, Jesus faz tudo isso. O Espírito vem como vento, a gente não sabe de onde vem, para onde vai, a gente só sabe que ele entra, transforma tudo, dá uma nova vida. Agora, como que isso aqui acontece, Luan? Que horas, Luan, que o Espírito me regenerou? Que horas que o Espírito me transformou? Que horas que o Espírito me fez nascer de novo? É impossível saber isso.
O momento exato é impossível saber. A gente pode imaginar, a gente pode conjecturar. Talvez foi naquele dia que eu aceitei Cristo, talvez foi naquele dia que eu fui na igreja pela primeira vez. Mas fato é que ninguém sabe o momento exato. Mas é um momento, nascer de novo, regeneração, não é um progresso, é um momento. Em algum momento na tua vida mudou tudo, porque o Espírito de Jesus, o Espírito Santo entrou aí e fez de você um novo homem, uma nova mulher, uma criatura nova. Só que a partir do momento, isso é um momento, a regeneração, o nascer de novo, é um momento. Você nasceu de novo, ponto final. Só que a partir do momento que você foi regenerado, nasceu de novo, quando você creu no Evangelho, o Espírito entrou na tua vida, a partir desse momento, aí sim, começa algo progressivo. A gente vai começar a crescer, amadurecer como cristão, amadurecer espiritualmente, progredir, crescer em santificação. Isso que eu já expliquei algumas vezes. Tem um momento inicial, mas tem essa santificação progressiva, que a gente vai se aperfeiçoando, aprendendo e crescendo pouco a pouco no decorrer da nossa vida. Glória a Deus. Então as evidências são essas: arrependimento, fé, fruto do Espírito, fome e sede de buscar a Deus. O que você está fazendo aqui hoje? A gente podia estar fazendo tantas outras coisas, mas estamos aqui. Por quê? Pela nossa carne? Não. Isso é porque Deus nos regenerou, é porque o Espírito dele habita na nossa vida. A gente tem fome pela palavra e pela presença de Deus. Então, aqui em diante a gente vai ver de forma rápida agora, nesses últimos minutos, porque o capítulo não termina nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? O capítulo não termina aí. Jesus vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, versículo 14, seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. O levantado aqui fala da morte dele na cruz. Luan, o que aconteceu no Antigo Testamento? Eu não vou ler porque a gente tem pouco mais de 10 minutos. Mas se você quiser ler em casa depois, é Números, capítulo de número 21. Números, capítulo 21. Versículos do 4 ao 9, livro de Números, lá no começo da Bíblia, capítulo 21, versículo 4 em diante. Luan, o que acontece? O povo de Israel murmura. Olha que interessante isso daqui. Eu ouvi uma pregação há muitos anos atrás e ficou gravado isso na minha memória. Que o povo de Israel murmurou. O que aconteceu? Deus enviou serpentes entre eles. E quando eles murmuraram, as serpentes vieram e picaram, e aqueles que foram picados, muitos morreram, mas outros foram salvos e curados. Como? Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, levantar uma haste. Imagina o sol batendo naquela serpente de bronze, e as pessoas no arraial, quando era picada ali na estepe, no deserto, pela serpente que Deus mandou, e elas olhavam para aquela serpente, elas eram curadas. Olha que interessante isso. Primeira lição para mim, para a tua vida: quando eu e você murmura, uma serpente pica. Eu ouvi isso numa pregação e isso é tão verdade. Repara, quando o casal reclama, murmura, o que acontece? A briga termina ou a briga aumenta? A briga aumenta. Quando eu... não revela não, não revela não, porque senão é pior. Quando a gente murmura, reclama, a nossa mente, o nosso coração, o nosso estado de espírito, ele se aproxima mais de Deus ou se afasta? Se afasta. Você se sente melhor, em paz, ou você se sente com raiva, com angústia, com desânimo? Você se sente com raiva, com angústia, com desânimo. Então isso aqui é espiritual. Quando eu e você murmura, é como se uma serpente espiritualmente picasse a gente. Isso aí espiritualmente estou dizendo, é óbvio. Uma metáfora, né? Aplicando essa passagem para a nossa vida. Quando a gente murmura, é como se uma serpente picasse. As coisas pioram, né? E aí Deus manda levantar uma serpente de bronze. Quem olhava para ela era curado. E Jesus disse que com ele também vai ser assim. Por quê? Perceba que ele também vai ser levantado numa cruz. Quem era picado, reconhecia que foi picado, se arrependia, se olhasse para a serpente de bronze no deserto, era curado. E eu e você, quando a gente reconhece que realmente, né, a gente faz muito do que agrada a serpente, a gente se arrepende, a gente olha para o Cristo que foi levantado naquele madeiro, a gente encontra cura e salvação. Olha como a Bíblia é maravilhosa, né?
Luan, mas a serpente é uma imagem ruim. Como assim Cristo se compara com uma serpente? Irmão, Gálatas e as epístolas paulinas, Paulo vai dizer que Cristo se fez maldição em nosso lugar. E é pior do que se comparar a uma serpente, né? A Bíblia dizendo, porque maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Ele morreu como? Num madeiro pendurado. Então ele recebeu maldição no meio do teu lugar. Olha isso. A maldição que era para mim e para a tua vida, ele recebeu na cruz do madeiro. Então, normal ele se comparar aqui e dizer que ele vai ser levantado como foi levantado aquela serpente no deserto. Então perceba, nós temos aqui também de forma rápida, e a gente já encerra, João 3,16. Quem não conhece João 3,16? Se você não sabe o que está escrito lá, se você não sabe o número e o capítulo e o versículo, pelo menos o que está escrito você já ouviu. Está escrito que... Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Eu ia passar uma vergonha agora, porque eu falei, aí me deu um branco na mente. Como vocês não conhecem? Aí vai... Eita, como é que é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, monogênito, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tenha aqui, o verbo está no presente, indica que quando você crê em Jesus, não é que você vai ter a vida eterna. Você sabia disso? No Evangelho de Jesus, segundo João, trata muito da vida eterna, e a vida eterna não é algo que você vai ter, é algo que você já tem agora. Você está aqui porque você tem a vida eterna dentro de você. Você sai de casa num domingo, vem cultuar e adorar a Deus porque você tem a vida eterna dentro de você. A Zoe, né? A vida eterna, a vida que só Deus pode te dar. A gente estava morto em delito e pecado, Efésios vai dizer, mortos em delitos, pecados, transgressões. Mas Deus veio e nos deu vida, nos vivificou. Então quando você crê nele, você recebe a vida eterna. Então não é algo que você vai ter, é algo que você já tem a vida eterna dentro de você. Olha que coisa linda. E o que é interessante aqui, isso aqui eu preciso tratar. Eu preciso tratar disso daqui, porque diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Deus amou o quê? O mundo. Por que eu preciso tratar disso? A gente tem hoje muitos ótimos, excelentes pregadores, teólogos, pastores fazendo sucesso na internet. Muitos de nós do meio pentecostal ouvem, nada contra, eu ouço, eu leio, eu aprendo. Agora você tem que entender uma coisa, que você vai ver em algum momento na internet algum sabichão te dizendo isso. Esses pastores, tais como homens de Deus, voltando, homens de Deus, homens que eu admiro, que eu leio, que eu estudo, que eu ouço, mas pastores que são de tradição teológica calvinista. E eu precisaria de uma aula inteira para te explicar a diferença da tradição teológica calvinista e da tradição arminiana. Eu precisaria de uma aula inteira. Mas a gente tem poucos minutos, eu vou focar nisso daqui. Qual que é o ponto mais fraco do calvinismo? O ponto mais fraco do sistema de teologia deles chama expiação limitada, de limite. Expiação é o que o sangue de Jesus fez, e limite é dizer que é limitado, não é para todo mundo. Eles vão dizer o quê? Ótimos pastores como Nicodemos, calvinista, Hernandes Dias Lopes, que eu tanto leio, tanto gosto de ouvir, calvinista, eles acreditam nisso, expiação limitada. O que é expiação limitada? Eles falam que Deus aqui, o mundo, não é o mundo. Jesus não morreu pelo mundo, Jesus não morreu por todos. A teologia calvinista vai dizer que Jesus morreu apenas pelos escolhidos, pelos eleitos. Só que será que é assim? Não é. É o ponto mais fraco do calvinismo, é esse. É tão fraco que existe o amiraldismo, que é o calvinismo de 4 pontos. Eles aceitam todos os outros pontos da tulipe calvinista, mas eles recusam acreditar nisso daqui, na expiação limitada. De tão fraco que é isso. Eu vou te mostrar porque é tão fraco. Se com esses 2 versículos aqui não joga isso por terra, não sei mais o que joga. Abre aí na sua Bíblia 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Eu vou ler para ganhar tempo, porque a gente tem poucos minutos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz. 1 Timóteo 4, 10. Essa Bíblia aqui me confunde tanto, achei. Pois é para esse fim que trabalhamos,
e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Quem que ele é Salvador? Salvador de quem? Salvador de todos. Agora olha o detalhe, o calvinista vai falar, todos não é todos. Quando você chama todo mundo para sua casa, não vai todo mundo. Todos aqui é uma expressão, todos não é todos. Mundo não é mundo. Eles mudam a palavra todos e mudam a palavra mundo. Para encaixar, distorce a Bíblia para encaixar dentro do sistema teológico deles. Mas olha o que o versículo diz, Salvador de todos, Jesus é, vírgula, especialmente dos que creem. Opa! Então ele não é só dos que creem, não é só dos eleitos, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Luan, isso significa que vai salvar todo mundo? Universalismo? Não. Se eu disser que Jesus vai salvar todo mundo, é heresia. Mas ele é Salvador especialmente dos que creem. O que o versículo está dizendo? Está dizendo que você sabe, ele morreu por todo mundo. A expiação é para todo mundo, mas só recebe isso quem aplica a sua vida através da fé, do arrependimento. Lembra do sangue do cordeiro na Páscoa? Matar o cordeiro lá, a gente estudou Êxodo, matar o cordeiro e derramar o sangue, era suficiente? Não. O que tinha que fazer? Aplicar o sangue nos umbrais da porta. Então Cristo morreu por todos, mas eu tenho que aplicar o sangue dele na minha vida. Como é que eu faço isso? Arrependimento e fé no nome de Jesus Cristo. Abre aí na sua Bíblia 1 João, primeira epístola, lá no final, perto de Apocalipse, primeira epístola de João, depois de 2 Pedro. Esse aqui para mim é mais forte ainda, capítulo 2, versículo 2. Tem um em Pedro também que diz que os mestres que se desviaram negaram Cristo que os resgatou. Então se Cristo os resgatou, resgatou até eles, né? 1 João capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: e ele, Jesus, é a propiciação, aplaca a ira de Deus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, vírgula, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então acabou, a expiação não é limitada, ela é ilimitada, é para todo mundo que se arrepender e crer no sangue de Jesus, é sobre a vida deles. Então esse ponto do calvinismo é o mais fraco. Então quando você vê na internet alguém falando, não, Jesus não morreu por todos, só pelos eleitos, mentira, está aqui na Bíblia, morreu por nós e por todos os outros, mas especialmente pelos que creem. Ele é o Salvador de todos os homens, mas especialmente dos que creem. Então perceba isso. Então esse fato também, eu prometo que eu não vou estender, mas entenda isso. Esse fato da teologia calvinista, de achar que Cristo morreu só pelos escolhidos, gerou, é claro que temos excelentes homens piedosos, excelentes teólogos, pregadores, como eu já disse, pastores, mas gerou dois extremos na história. Teve a tendência de gerar dois extremos, principalmente entre os puritanos, o legalismo. Luan, o que é o legalismo? Como é que eu provo que eu sou um eleito, um escolhido? Aí eles começaram a estabelecer, tem que dar evidência, tem que dar fruto. E no desespero de dar fruto, de mostrar que é um convertido de verdade, que é um homem de Deus, eles caíram no legalismo. O que é o legalismo? É quando eu invento um monte de regra que não está aqui na Bíblia, para querer mostrar que eu sou homem de Deus, para querer ser salvo, para querer provar que eu sou um escolhido. Caiu nesse extremo, legalismo. E tem outro extremo. Qual que é o outro extremo? Totalmente oposto, que a teologia calvinista levou muita gente também. Inclusive muitos jovens nos dias de hoje, que ficam na internet, não cultua, não congrega, não toma ceia, não tem pastor, mas está na internet debatendo teologia. Só que a vida está toda bagunçada. Qual que é o extremo que ele caiu? Antinomismo. Sabe o que é o antinomismo? É o outro extremo. É eu achar que eu posso viver de qualquer maneira, mas eu sou um escolhido incondicionalmente, então eu sou salvo. Perceba os dois extremos? Tem uns que querem provar que é escolhido, e aí inventam um monte de regra. E tem outros que acham que já são escolhidos, e aí eles podem viver de qualquer maneira. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós somos eleitos em Cristo. Em Cristo há salvação, fora de Cristo não há. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então você pode ser um escolhido, mas sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você não estiver em Cristo, não estiver em santificação, a salvação é pela graça, mas sem santificação não tem como você ser salvo. Então perceba que interessante isso. Eu sei que deu uma aprofundada, mas eu precisava falar isso daqui, porque muita gente vai distorcer isso daqui. E é o versículo que mais distorce, que diz que mundo ali não é todo mundo.
Cristo morreu só pela igreja. Aí eles pegam um monte de versículo que fala que Jesus morreu pela igreja, Jesus morreu pelas suas ovelhas, Jesus morreu pelos eleitos. Tá, ele morreu. Só que também tem os versículos que diz que ele morreu pelo mundo, que ele é o salvador de todos, não somente dos que creem. Tá entendendo? Então, finalizando aqui, a gente vê nos últimos versículos, a gente vai ver João Batista, e aqui a gente encerra João Batista. João 3,19 a gente viu na última aula, ele não é o noivo, ele é o amigo do noivo. O que ele faz? Ele aponta para Cristo e sai de cena. É interessante que naquela época a tradição diz que discípulos de mestres rivais, de professores rivais, mestres, rabis rivais, os discípulos contendiam, entravam em rivalidade, em disputa, em discussão. Só que João Batista, quando os discípulos dele, alguns dos discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista, e quando eles falam que querem seguir a Cristo, João Batista fala: vai, pode seguir. Porque ele é o autor daquela frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista não está competindo. João Batista não está competindo com ninguém. João Batista entende algo. Ele vai dizer no versículo 28: eu não sou o Cristo. E é interessante estar essa frase dele nesse evangelho, porque é o evangelho que Jesus usa o eu sou. Diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do céu, eu sou a raiz e a descendência de Davi. Isso é Apocalipse, né? Eu sou a videira verdadeira, eu sou o primeiro e o último, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, e todo mundo cai por terra no Getsemane. Aí vem João Batista e fala o contrário: eu não sou Cristo. Quer seguir ele, pode seguir. Está entendendo? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu anotei aqui uma frase do John MacArthur, está aí, ó, um teólogo calvinista, cessacionista, totalmente o contrário da nossa soteriologia, da nossa pneumatologia. Mas a gente lê, gosta, ouve pregação, lê livro. E olha que frase interessante que o John MacArthur ele tem: a medida do sucesso de um ministro não é quantas pessoas seguem ele. Talvez ele tenha escrito isso, não era nem época, né, de Instagram, Facebook, YouTube, rede social, número de curtida, de views. A medida do sucesso de um ministro, de um servo de Deus, não é quantas pessoas o seguem, mas sim quantas pessoas seguem a Cristo através da vida dele. Está entendendo? Não é quantas pessoas te seguem, é quantas pessoas você levou até Cristo. Talvez seja como Felipe e André, né, que só falavam: venha, eu encontrei o Cristo, vamos até Ele. Às vezes é tudo que você precisa fazer. Venha, eu sei onde está o Cristo, tem uma palavra de Deus para a tua vida no culto nessa noite, vamos até Ele. Não precisa ser um grande pregador. A questão não é o quanto você prega, o quanto você canta, o quanto você louva, os dons que você tem. A questão é quantas pessoas você leva para Cristo. Por seu intermédio, quantas pessoas chegam até Cristo. Amém? Eu espero não ter complicado muito. Qualquer dúvida sobre aquela parte, eu sei que são palavras e conceitos teológicos que muitos de vocês não estão acostumados, talvez nunca nem ouviram falar, mas é necessário a gente explicar já de antemão, porque quando você vê, você já conhece. Quando o problema surge, você já entende, vai falar: opa, o Luan falou disso aí uma vez, essa interpretação aí, amigão, é a sua, mas a da Bíblia e a minha pode ser diferente da sua, tá entendendo? Então tem muita, por isso que é interessante você ler isso daqui, ó, Bíblia. Antes de você começar a ler livro, você lê Bíblia, você conhecer Bíblia, porque quando você lê o livro de um teólogo, você vai ver os pontos que ele está discordando de você. Você vai falar: opa, peraí, eu aprendi diferente disso daqui, porque a tradição de igreja eclesiástica, teológica dele é outra. Tá entendendo? O que os jovens hoje eu vejo fazer? Eu conheci um monte, hoje em dia eu não fico assim, mas antigamente eu conheci um monte, ficava debatendo na internet, aí eu perguntava assim: você já leu a Bíblia? Não terminei um livro da Bíblia, mas está debatendo teologia na internet. Aí ele vai falar para você: eu li 10 livros do Hernandes, eu li 10 livros do Nicodemos, 10 livros do Paulo Júnior, 10 livros do John MacArthur, 10 livros do John Piper, tá? Mas você não tem base bíblica para discernir o que é certo e o que não é. Então a forma correta, a ordem correta é o quê? Eu conhecer a Bíblia, depois eu ir me aprofundando em livros, lendo livros, não o caminho inverso que muitos jovens estão tomando nos dias de hoje. Toma o caminho do YouTube, YouTube elogia, ele é formado, o caminho dos livros, e depois ele vai para a Bíblia, tá entendendo? Desculpa passar aí esses 5 minutinhos, vamos encerrar, amém? Fazer uma breve oração.
Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e santo, fiel e verdadeiro, Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento, Senhor, de reflexão na Tua Palavra. Pai, escreve, Senhor, a Tua Palavra na tábua do nosso coração. A cada dia nos dê conhecimento, Senhor, mais profundo na Tua Palavra, nas Tuas Escrituras, Pai. Que nós venhamos a conhecer mais e mais o Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Que nós venhamos a conhecer mais e mais a Tua Palavra, o Teu Espírito, Pai. Vai trazendo em segurança aqueles que aqui estarão para lhe cultuar e adorar, Pai. Senhor, Tu tens liberdade, caminhe em meio ao Teu povo, Pai. Faz a Tua vontade, faz o Teu querer. Recebe, Pai, o culto que a Ti será ofertado, meu Deus. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.